A presidente do Conselho das Finanças Públicas, CFP, Teodora Cardoso, admite que o governo liderado por Antônio Costa tem boas condições para ser reeleito, desde que continue no mesmo caminho e evite medidas que desfaçam os resultados alcançados. Numa entrevista à agência Lusa, Teodora Cardoso considera que a opinião pública evoluiu bastante, no sentido de perceber que houve medidas que eram necessárias e que foram tomadas durante o período da Troika, e que agora convém não estragar. É nesse sentido que a presidente do CFP afirma que o governo tem boas condições para ser reeleito continuando neste caminho e não fazendo coisas que o desfaçam, mostrando-se confiante de que o executivo de Antônio Costa percebe isto, e que agora é uma questão de gerir bem este caminho até lá. Na semana passada, o CFP surpreendeu ao apresentar um conjunto de projeções orçamentais mais otimistas do que as do próprio governo, um déficit de 1% em 2017, de 0,7% este ano e um excedente a partir de 2020. O executivo, por sua vez, estima que o déficit orçamental deste ano e do próximo fique nos 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB). Na apresentação do relatório Finanças Públicas, Situação e Condicionantes 2018 a 2022, Teodora Cardoso admitiu que este é um cenário que, há pouco tempo, teria sido considerado impossível. Há sensivelmente um ano, Teodora Cardoso foi criticada por apoiantes do governo depois de admitir, numa entrevista, que em parte a redução do déficit orçamental em 2016 se devia a um milagre. Recorde-se que, nesse ano, o déficit caiu para 2% do PIB. Na entrevista à Lusa, a presidente do CFP disse que, nessa altura, não era ainda muito credível que as metas orçamentais do governo fossem atingidas, sobretudo porque, com uma política orçamental definida, estava, na realidade, a praticar-se uma política diferente, que ainda não era visível. Era aí que parecia ter havido um milagre, admitiu, lembrando que depois, acabou por ficar claro que a redução de despesas públicas existia, via cativações, por exemplo. No entanto, nessa altura ninguém falava nisso, portanto era difícil perceber como é que iria ser possível controlar a despesa quando o orçamento não o fazia. Era aí que estava realmente a contradição, explicou. Hoje, Teodora Cardoso afirma que as cativações não devem continuar a ser usadas como um instrumento de redução da despesa pública. Elas são usadas, mas é para efeitos de tesouraria, não para efetivamente gerir as despesas. Portanto, tem que se criar outros instrumentos e eu penso que há consciência disso, observou. Questionada sobre se teme que as eleições legislativas de 2019 ponham em causa a redução do déficit orçamental alcançada até aqui, a presidente do CFP disse esperar que não, acrescentando que o problema é como se chega às eleições. Há uma parte de sorte que não depende do nosso governo, que é o enquadramento internacional e que foi muito importante na melhoria das perspectivas para a nossa economia, embora também beneficie de outra coisa que convém não estragar realmente o que foi todo o ajustamento que tínhamos feito para trás, salientou. Nesse sentido, reiterou que o risco mais importante para as contas públicas continua a ser o risco político.